Olá gente, aqui é Jefferson do canal Engenharia e Matemática. Hoje terminamos o tema acessibilidade com vagas e sanitários. Bom, você pode estar se perguntando, você não falou da parte de elevadores, essas coisas. Não falei. Não foi esquecimento, não foi nada. Eu não achei importante para a área da construção civil que isso seja feito, né? Você garantindo que no caso, a parte de elevador, você consiga manter uma MR, né, que é um módulo de referência de 80 por 1,5. Se você consegue manter isso, gente, você consegue fazer qualquer coisa que a gente fez aqui, correto? Então, lembrando sempre, caixa de elevador, garantir isso para que as pessoas consigam entrar. No caso de elevadores, aqueles elevadores pequenos, né, transposição em cima das escadas e tudo, tem que manter isso. Você tem que pedir isso para qual o fabricante for ter que montar. Tá, lembrando sempre, manter com segurança, garantir que as rodas dos PCRs continuem andando, não andem, né, quando for elevado, nem nada disso. Apesar de que algumas cadeiras de rodas já tem essa segurança. Caso não tenha, você queira garantir, você tem que garantir que as pessoas não se mexam dentro da cadeira de roda. Vamos lá, isso foi tirado dentro da NBR 9050. Sei que tá chato todo vídeo de acessibilidade eu falar isso, mas eu acho importante, né? Porque o pessoal que ajudou a escrever essa norma tem que ter o crédito responsável. Vamos embora. Vaga de estacionamento. Então nós temos aqui um exemplo das vagas de estacionamento, né? Uma vaga aqui lateral, né? Onde a pessoa ela segue aqui tranquilamente, né? Aqui ela segue tranquilamente até essa faixa entre uma vaga e outra. Essa faixa deve ser mantida de 1,20, tá? As faixas aqui devem ter 10 centímetros e uma distância entre faixas de 30 centímetros, né? Com essa especificação, tá dizendo aqui que é para PCRs, né, ou portadores de cadeirantes, né? Portadores de cadeiras de roda. Então olha aqui, em 90 graus, né, você pode botar essas duas vagas no meio e poder fazer isso daqui. Não necessariamente tem que ter essa daqui, mas é importante você garantir essa faixa de 1,20, tá, entre as vagas. Aqui é 45 graus, como a gente pode ver. A vaga em si ela não altera em nada, é 2,5 por 5, continua garantido de acordo com o que já se é praticado, né? Que é importante que entre essa de cadeirante e uma normal ou outra de cadeirante tem que ter esse vão de 1,20, correto, né? Aqui outra, né? No caso aqui, o lado do motorista vai ser jogado sempre para a vaga. Então nós temos essa faixa de 1,20 aqui e essa outra faixa de 1,20 caso a pessoa queira vir daqui para cá sem estar estacionado. Essas faixas de 1,20 tem que ter. Aqui um outro exemplo de vaga de estacionamento, né? Onde aqui a vaga tem mais 1,20, né? No caso aqui é uma vaga em que está sempre o lado do carona vai ser jogado para a calçada e o lado do motorista vai ser jogado para a rua. Tem que garantir, ou seja, é 2,5 mais 1,20, ou seja, 3,70, correto? E aqui tem que garantir 1,5 da calçada. Vamos para mais uma. Essa daqui, no caso, você não tem aquele espaço da calçada, aquela rebaixo de rampa, onde você tem as duas descidas, e aqui sempre voltado para o lado do motorista, do lado da calçada, né? Olha o sentido da circulação aqui. O número de vagas de estacionamento você tem que preservar, ou seja, vagas de cadeirante até 10 você não tem necessidade de ter. Eu acho importante ter. De 11 a 100 você tem que ter 1. Acima de 100 você tem que ter 1% das vagas.
Ou seja, 1% das vagas de 100 é uma. De 101 é uma. Mas você acaba tendo... Nesse caso, se o caso aqui 101 tá, der 1,1, você sempre arredonda para cima. Ou seja, deu 100, 101, 2 vagas. 102, 2 vagas. 150, 2 vagas. Ok? Sanitários, vamos entrar. Quais são os tipos sanitários que a norma fala? Masculino, que é para homens, né? Independentemente se são qual a sua opção sexual, você é homem, você tem que ir no banheiro masculino. Feminino, mesma coisa. Independente da sua opção sexual, tem que ser as mulheres que só podem entrar. No caso aqui nós temos também os familiares unissexes, né? Que no caso aqui é mais para coisa de criança, né? Levar a criança no banheiro e não ter aquele problema de não, o que acontecia comigo quando eu era pequeno, tá? Minha mãe acabava me levando dentro do banheiro feminino porque não tinha garantia, né? Quando meu pai não estava perto. Quando meu pai estava perto, a gente ia no banheiro masculino. Caso ao contrário, ia no banheiro feminino, né? Os sanitários unissex ou familiares evita esse problema, né? Ou seja, a mãe vai, leva o filho e fica de olho nele lá. E o PNE para portadores de necessidades especiais são os banheiros para cadeirantes, né? Aqui nós temos aqui algumas condições para os sanitários PNE, né? Ou seja, são essas barras de apoio que devem ter o tamanho de 80 centímetros. O centro do vaso tem que estar 30 centímetros em relação à borda da barra de apoio, correto? Tem que ter essa barra de apoio lateral para que a pessoa consiga parar aqui do lado e seguir para aqui para frente, correto? Bom, isso daí eu acho que é o principal. Essas barras de apoio tem que ter 3 centímetros de diâmetro, ok? E no máximo de 11 centímetros. Caso a bacia acoplada, né, que não está aqui no caso, você teria que garantir que a barra de apoio ficasse junto à face da bacia acoplada, senão não teria o porquê ser diferente. A altura do sanitário tem que estar na parte superior a 46 cm de altura, na parte inferior entre 43 e 45. Ou seja, o assento tem que ter em torno de 3 a 1 cm. A altura para acionamento da descarga, 1 metro de altura. Aqui nós temos um exemplo do chuveiro, que é um pouquinho diferente. O que a gente tem no chuveiro? Nós temos aqui 2 exemplos, tá? Aqui do lado são as perspectivas, né? Você tem aqui um modo de referência, que seria a pessoa tem que parar do lado do box, né? Da onde que tem aqui nós temos a cadeira que a pessoa vai tomar banho, né? O banquinho. Ele tem que parar aqui. Ou seja, essa área tem que ter 80 a 1,20 m. Ele tem que estar recuado 30 centímetros da linha do box, né? Nós temos que ter aqui uma barra vertical, aqui onde não está dando para ver direito, correto? E essa barra horizontal, tá? O acionamento do chuveiro tem que ser, no caso, se for misturador, os 2 misturadores têm que estar a 1 metro a 1,10 m de altura, correto? Aquela faixa de 1 metro que eu estou sempre comentando aqui. Ou seja, você tem que estar, o misturador ou o outro tem que estar a 1 metro a 1,10 m, tá? No caso, se a preferência seria uma no comando, porém, se caso tenha necessidade do misturador, os 2 têm que estar ali. Nós vemos aqui que nós temos essa barra vertical, essa horizontal e essa outra vertical, que tem a necessidade de se ter. No caso delas estarem separadas, segue esse exemplo de perspectiva. Caso do contrário, não, né? Elas estão juntas aqui, então tem que ter um apoio aqui para poder segurar elas duas. Tem que ter o banco, tem que ter 70 cm por 45, uma altura de 46 cm, mesma altura para o caso da privada, né? Os comandos de chuveiro, como eu falei com vocês,
A altura que tem que estar 1 metro do piso acabado. A ducha manual tem que estar numa altura de 30 centímetros. A fixação do banco, ou seja, se o banco está 46, ela tem que estar 70 centímetros. E uma altura de 1 metro do piso acabado. Sempre tudo a 1 metro, 1,10 m, gente. Não pode variar disso. Correto? Então, vamos para a próxima. As dimensões do box chuveiro, tá? No caso das dimensões dos box, isso daí é indiferente do... No cadeirante tem que ter 90 por 95 centímetros. Não cai nessa de fazer, vou fazer um box de 80 por 80, 70 por 70. Não, tem que ter 90 por 95. Caso do contrário, você não consegue utilizar ele perfeitamente. Os box devem ser providos de banco articulado removível, como a gente viu no caso dos PCR, né, para cadeirante. Uma altura de 45, um comprimento mínimo de 70 e tem que aguentar em torno da fixação de 1,5 kN, ou seja, 1.500 kg, ou seja, uma pessoa normal ou até obesa não tem nenhum problema com isso. O desnível, né, entre o box deve ter no máximo 1 centímetro do restante sanitário, ou seja, jogando para a parte dali do ralo, o ralo tem que estar num nível abaixo, em torno de 1,5 cm, correto? Com inclinação máxima de 50 centímetros. Nós vemos aqui um box sanitário de PNA, correto? Ele tem que ter no mínimo 1,70 por 1,10. Para que tenha área de transferência, área do box, né, área de manobra, de rotação de 150, ou seja, 1,50 por 1,20. No caso sanitários normais, tu vê, caso seja uma porta aqui jogando para dentro, você tem que ter 160 centímetros entre a porta e o início do vaso, que já é o módulo de referência de uma pessoa sem deficiência, e uma abertura mínima de 80 centímetros, tá? Caso de porta sinfonada, esse caso aqui, aí você consegue até ter um box de banheiro menor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós terminamos a parte de acessibilidade e vou estudar qual vai ser o próximo item que eu vou jogar nos vídeos, tá? Sigam, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber nossas notificações. E muito importante, continuem compartilhando. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.